Fala galera, continuando o nosso estudo aqui das retas na geometria analítica. No último vídeo a gente aprendeu a dar nome, a dar equação de retas verticais e horizontais. E agora a gente vai dar nome às demais retas possíveis que podem aparecer aí para vocês. E a gente vai ver que existem diversas formas que a gente pode colocar essa equação. A gente vai aprender a mexer com essas três principais, não são todas. Vai aprender o que é importante em cada uma delas e saber mudar de uma para outra, ok? E é importante saber, gente, que para a gente conseguir definir a equação de uma reta, a gente tem dois casos possíveis. No primeiro caso, vai ser dado para vocês um ponto e o coeficiente angular. E no segundo caso, que pode acontecer, são dados para vocês dois pontos. Esses dois casos, eles culminam na mesma coisa, né? No fim das contas a gente vai fazer a mesma coisa, só que quando a gente tem dois pontos, tem um passozinho a mais no início, justamente para a gente descobrir o coeficiente angular. Por isso que eu coloquei um exemplo aqui desse um pouquinho mais completo, vamos dizer assim, para vocês pegarem toda a ideia, beleza? Então vamos supor que a gente partiu disso aqui. A gente tem dois pontos, o ponto -1, 2 e o ponto 1, 8. A gente vai começar, pessoal, a gente vai montar a equação a partir do que a gente chama de equação fundamental. Ela é como se fosse um ponto de partida, vamos dizer assim. E ela tem uma formulazinha para a gente fazer isso. Mas inicialmente a gente precisa do quê? Do coeficiente angular. E a gente sabe que o cálculo do coeficiente angular é aquele y menos y2, x2, x1 menos x2, né? Divisão deles dois. Vamos fazer aqui rapidamente, então, escolhendo esse ponto para vir primeiro. Então, eu vou fazer diferença subtração dos x, 8 menos 2. E embaixo, a diferença dos x, 1 menos 1. Isso vai dar pra gente 8 menos 2, 6, e embaixo 2 mais 2, 1 mais 1, desculpa. 1 mais 1, que dá 2. 6 dividido por 2, 3. Então, pessoal, esse é o coeficiente angular da reta. A partir de agora, a gente está nesse primeiro caso aqui, ó. A gente tem o coeficiente angular e a gente tem um ponto. Na verdade, a gente tem dois, né? Mas para a gente dar esse próximo passo, a gente pode usar quaisquer um desses dois pontos. A gente escolhe um deles e usa. Basta um deles. Se a gente escolher o outro, no fim das contas, vai dar a mesma coisa, beleza? Mas vamos supor que a gente escolheu este ponto aqui. Vamos fugir do sinal de menos, né? Para a gente conseguir obter a equação da reta, a gente usa o que a gente chama de ioiô michoxô. Essa formulazinha aqui, ó. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. A reta, quando ela está nesse formato aqui, ela está no formato de equação fundamental. Quem é m? O coeficiente angular que a gente acabou de obter aqui. Y e x, pessoal, é aquele y e x que sempre fica na reta. Lembrem no primeiro ano que vocês aprenderam a equação na reta daquela forma y igual a ax mais b. A era um número fixo, b era um número fixo. E tá esse yx aqui sempre, para a gente substituir valores no lugar deles, beleza? Então esse y e esse x aqui, eles são as variáveis, ninguém mexe neles. Agora, o x0 e o y0 são o ponto que a gente escolheu. Então vai ficar da seguinte forma, gente. Percebam que é menos y0, menos x0. Então a gente vai pegar o ponto escolhido e vai colocar com sinal trocado. Então vai ficar y menos 8, que é igual ao coeficiente angular 3, que multiplica x menos o x0, que é 1. A reta nesse formato aqui, ela está na sua forma fundamental. Como que a gente passa para o próximo modelo, que é a equação reduzida, gente? Basta a gente simplificar essa conta que a gente está aqui. Então, deixa eu só marcar aqui para vocês saberem que essa é a equação na sua forma reduzida. Só que como que a gente começa o processo? Fazendo esse chuveirinho aqui. Então, vamos fazer o chuveirinho. Vai ficar como? Y menos 8 é igual a 3x
menos 3. Então já começou a simplificar. Para a gente fazer equação reduzida, gente, a gente vai isolar o y. Então a gente vai deixar só o y sozinho aqui nesse lado esquerdo aqui. Então o 8 passa para o outro lado, fica 3x menos 3 mais 8, que simplificando o menos 3 mais 8 fica y igual a 3x mais 5. Observem, pessoal, que é do mesmo jeitinho que a gente conhecia a reta antes, ax mais b. Quem é a? O 3, coeficiente angular. Quem é b? O 5. A única diferença, por besteira, é que a gente costuma tratar o coeficiente angular agora como sendo m. Então, o formato sem valores dessa formulazinha, vamos dizer assim, da equação reduzida, ficaria como y igual a mx mais n. E esse m é justamente quem? O 3, coeficiente angular. Então, pessoal, quais são as vantagens da equação reduzida? A equação reduzida ela é a forma simplificada que a gente já conhecia. Ela é simples. E a segunda coisa importante é que ela dá para a gente diretamente o coeficiente angular. O coeficiente angular fica à mostra na equação reduzida. E, pessoal, para a gente passar para a equação geral, basta a gente passar todos os termos para o mesmo lado. Então, esse 3x vai fazer companhia para o y, o 5 vai fazer companhia para o y. Então, invertendo o sinal aqui, o 3x vem negativo para o lado de lá, o y já estava positivo desse lado, e o 5 vem negativo para o lado de cá. Como não tem mais nada desse lado aqui, fica igual a 0. Esse formato aqui, gente, é o formato de equação geral. Observem que esse formato de equação geral ele pode estar de várias formas, não tem só uma forma para a mesma reta aparecer. Por exemplo, vamos supor que você, em vez de passar o 3x e o 5 para a esquerda, você passou o y para a direita. Ficou como? 3x menos y mais 5, e como não ficou nada do lado de cá, igual a 0. Isso aqui está também no formato de equação geral. Então, pessoal, é importante vocês lembrarem disso. A equação geral não tem só um formato, tá? Esses dois formatos aqui estão diferentes, mas representam a mesma reta. Importância da equação geral. Ela é, de fato, o formato geral. Então, assim, os outros elementos da geometria analítica, a circunferência, a elipse, a hipérbole, todos eles têm uma equação geral, que a gente compara justamente com essa geral aqui da reta. Então, uma das importâncias é justamente a questão da comparação com outras figuras. E a outra, gente, a gente geralmente usa a equação geral da reta para aplicar em algumas fórmulas que a gente vai aprender. Então, essa é a outra importância da equação geral. E o modelo da equação geral é o seguinte, gente. Ax, um número multiplicando x, mais um número multiplicando y, mais um número sozinho, igual a 0. Equação fundamental, ioiô michôchô. Equação reduzida, y isolado. E equação geral, tudo do mesmo lado. Observem que todas elas têm um x e um y fixos, beleza? Que serve justamente para a gente testar se um ponto faz parte ou não dessa reta. Vamos supor que a gente teste o ponto 1, 2. Para a gente testar, a gente pode usar qualquer uma delas. Vamos supor que a gente pegou aqui a equação reduzida. Y é igual a 3x mais 5. Então, eu vou colocar 1 no lugar do x e 2 no lugar do y. 2 é igual a 3 vezes 1 mais 5. Agora, a gente compara os dois lados. Esse lado eu já sei o resultado, 2. Agora, vamos ver esse lado. 3 vezes 1, 3. Mais 5, 8. Resultados diferentes, pessoal.
Isso quer dizer que esse ponto não faz parte da reta. Em qualquer umas que você escolher, qualquer equação que você escolher para substituir, se aquele ponto faz parte da reta, você vai obter o mesmo resultado de um lado e o mesmo resultado do outro. Beleza? Com isso a gente finaliza. Agradeço a vocês pela participação e até a próxima.